Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Coletivo do Juba. E está acontecendo a questão do Eric que eu falei pra vocês antes. Agora torna-se uma notícia que tem gente colocando como exclusiva depois do que eu falei. Mas o Eric começa não só a despertar um interesse do mercado como um todo, como agora sabe o que explode? Vem comigo que você vai saber tudo aqui hoje. E o nosso fenômeno Marcos Antônio e o outro fenômeno Lucas Moura voltaram ou não voltaram? Quero te atualizar de tudo. E o Paulo Vinícius Coelho, aquele jornalista que tem a memória muito boa, ele fala uma coisa sobre as contusões do São Paulo com o técnico Hernan Crespo e é algo assim extraordinário, grandioso, muito importante o que ele falou. O Crespo pode ser o responsável aí por essas contusões todas do time de São Paulo e ele tem que se virar. Não é que estamos cobrando pro Crespo sair, muito pelo contrário. Mas o Crespo também tem que entender que o padrão dele técnico, a exigência dele física pode estar causando algo de ruim no São Paulo e nós abordaremos o tema aqui hoje. E isso e mais tudo. O São Paulo fez uma contratação aí que ele atravessou o Flamengo. Sabia disso? Para devolver o que eles fizeram com a gente com o Alexandro, o Arrascaeta, que o São Paulo queria do Cruzeiro, trocando no Hudson. Lembra que o São Paulo queria o Arrascaeta e o Flamengo foi lá e atravessou? Nós demos o troco agora. Não é tão assim também, né? Não foi um troco tão do Arrascaeta, mas foi um troco. O Flamengo, de novo, perde um jogador para o São Paulo. Quero te atualizar quem é. E o fenômeno das multidões, o Yang, eu quero fazer um paralelo com o goleiro Carlos Miguel, que era do Corinthians, está no Palmeiras hoje, e ele não é nem sombra daquilo que nós esperávamos, e a solução do São Paulo pro gol, sabe onde tá? Sabe onde está ou não? Então você vai saber agora. Só precisa chegar nesse like aí. Seja muito bem-vindo aqui na Coletiva do Juba. Deixa um like para dar aquela moral no vídeo, aquela engrandecida. E eu te abençoo muito por isso. Te mando muitas vibrações positivas, porque esse vídeo é um abre-alas para um fim de semana maravilhoso que todos nós teremos. E também se inscreva aqui no canal, né? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu faço questão de você por aqui comigo, fechou? Tamo junto? Tamo junto então. Olha só. O Carlos Miguel, goleiro lá do Palmeiras, que era do Corinthians, foi, acho que Nottingham Forest, um time da Inglaterra que era do Marinax. O Palmeiras viu que tinha um movimento no mercado para trazer o Carlos Miguel de volta. O Palmeiras vai lá e contrata o cara. Pá, ficou lá. Ontem o Palmeiras passou uma vergonhinha desse tamanhozinho aqui assim, ó, né? Na Libertadores e está praticamente eliminado. E o Carlos Miguel vem colecionando falhas no time do Palmeiras. E é aí que eu me lembro do goleiro Yang, por dois motivos. Primeiro motivo de lembrar do goleiro Yang é que era um sonho de consumo do torcedor do São Paulo, o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, que estivesse aqui. E hoje o cara está frangando. E a outra questão é que o São Paulo, o goleiro Leandro, também da base, tal qual o Yang, ele também está com o contrato acabando no São Paulo e começa uma discussão se o São Paulo deve ou não renovar com o goleiro Leandro. Sem querer julgar valores da qualidade do cara e coisa e tal, goleiro é difícil, cara. Você tem zagueiro, você tem 6, 7, 8 em cada time. Volante, só o São Paulo tem 412. Goleiro é um que joga. Ter dois goleiros pega o cara despreparado numa Copa do Brasil, o cara acaba tomando um gol no meio das pernas, bate um pênalti, afunda uma Copa do Brasil e você manda o cara embora sem saber se ele podia ou não jogar. Foi assim com o Denis, foi assim com o Renan Ribeiro, foi assim com o Thiago Volpe, goleiros que não tinham fama, acabaram no São Paulo e mostrando que não estavam pra prosa. Não estavam ali, não dariam conta de substituírem Rogério Ceni. E agora o que acontece? O goleiro Yang, a geladeira humana, né? O frieza, o Dennis Bergkamp, lá o Palmer do gol, o cara que é gelado, é frio, não se assusta com ninguém. Ele fez uma partida clamorosa contra o Santos, demonstrando que aquele erro que ele cometeu contra o Sport Recife era um erro banal, um erro que até Pelé poderia cometer, talvez não Pelé, um pouco menos, a régua mais baixa. Até Luiz Fabiano poderia cometer um erro daquele, até Kaká.
E acontece que o Young ele deu a volta por cima. E hoje, pensar no Carlos Miguel que nós queríamos, John que nós queríamos, ter o Young pode ser até melhor. Podemos ter um fenômeno de 2 metros de altura, com a envergadura do Courtois e ser o goleiro histórico do São Paulo. E ele é monstruoso mesmo. Ainda bem que não gastamos com John, nem tampouco com Carlos Miguel. Temos o Rafael Colosso, que é um goleiro colossal sim. E o arqueiro Young deve ter uma moral, pelo menos conosco, né? Os São Paulinos que estão realmente interessados num São Paulo de futuro, um São Paulo que volte às suas glórias do passado. Então, Young, portas abertas. Leandro, uma pena, cara, não deu certo. E que fique a lição, Carlos Miguel, para nós estudarmos e entendermos melhor mesmo. E alguns fenômenos do time do São Paulo estão voltando, e eu falo tranquilamente. Marco Antônio, o volante novo Seedorf, é monstruoso, sim. Ele esteve voando no São Paulo e o São Paulo acaba eliminando até o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia na Libertadores e também avançamos na Copa do Brasil. Quando o Marco Antônio machuca, o São Paulo definha. O São Paulo derrete sua qualidade técnica, até a sua moral e esperança foram pelas tabelas, caíram pelas tabelas. E hoje o Marco Antônio volta e ele é um jogador, o Marcos Antônio é um jogador extraordinário que é do São Paulo e agora recupera o seu ritmo num momento crucial onde o São Paulo tem sim que recuperar a confiança para beliscar essa vaga de Libertadores. Não podemos lutar contra o descenso em novembro e outubro de novo, né? Agora é Libertadores e ninguém tasca. Temos que ganhar do Bahia, temos que ganhar os próximos 8 jogos, 9 e pronto. Não tem desculpa. Se for depender da diretoria do São Paulo, o São Paulo vai jogar os jogos tudo fora de casa, jogos mando de campo vendido no Morumbi e não temos nada. Estamos na mão do Crespo e também do elenco. O São Paulo mudou realmente enquanto diretoria e eles chegaram perto ali do Crespo para poder trabalhar com o Crespo e ajudar o técnico Hernan Crespo na sua trajetória agora de sucesso. Então é agora, é o momento do São Paulo e Marcos Antônio é um dos pivôs dessa mudança. E o outro é o Lucas Moura. O São Paulo preparou demais o Lucas Moura para essa partida. O Lucas ele está em campo sem dores, mas ele ainda está sem confiança e claro, notório, sem o ritmo de jogo. Agora o Lucas Moura com seu ritmo de jogo inteiro, intacto, sendo colocado de novo ele no entrosamento com o time e principalmente sabendo que o técnico quer, é onde o Lucas vai voltar a jogar. Contudo, no entanto, Lucas Moura precisa de um atacante a mais com ele ou um meia. O Crespo tem que abrir mão desse terceiro zagueiro que essa tática já está ridícula. Já estamos passando vergonha com essa tática de 3 zagueiros e o Crespo pode dar a volta por cima. Ele não precisa ficar ali preso, travado, engessado num sistema de jogo único que já provou por A mais B a falta de fruto, a falta de que dá certo. Não dá certo. É ridículo. Então tem que tirar esse terceiro zagueiro e colocar alguém para ajudar o Lucas Moura. Esse alguém seria o Ferreirinha? Sim ou com certeza? Fala aí, sim ou com certeza? É com certeza, né? Ferreirinha, monstro sagrado do São Paulo, que fez questão de vir para o tricolor. São Paulino de carteirinha desde que usava fralda. É um jogador que agora chega no São Paulo, brilha muito com o Thiago Carpini, brilha muito com o Zubeldia e com o Crespo ele simplesmente é escanteado. Absurdo, não é pra ficar assim coisíssima nenhuma. O Crespo tem a obrigação moral, intelectual e de resposta para com o seu torcedor, de recuperar o futebol do Ferreirinha também. E nada melhor do que o Ferreirinha dividir protagonismo. Onde eu quero chegar? Luciano é o único atacante que pode jogar hoje com a camisa 9. É. Lucas Moura correndo. Marcos Antônio correndo, aí o Ferreirinha não é o único que tem que puxar essa bola, driblar 10, 11 cada jogada e fazer o gol. Então tem que dividir o protagonismo. Marcos Antônio, Lucas Moura e Ferreirinha pode transformar o time do São Paulo num time classe A, até mesmo o Luciano, que vive uma péssima fase horrenda, mas pode dar super certo. Tá sabendo da história do Eric já? E a do PVC? Ou do Paulo Vinícius Coelho? E o cara que o São Paulo deu burlando no Flamengo? Quer saber? Então você vai saber tudo logo após a melhor vinheta da internet brasileira, beleza? Segura essa vinheta aí agora, vai lá.
Meus amigos, é o seguinte, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, aquele jornalista, ele falou o seguinte, que o Crespo, uma coisa é o Oscar que cai, quebra 3 vértebras e tal, aquilo foi um acidente. Agora, o lance muscular, o Crespo, ele pode estar com uma exigência muito grande em treinamentos, a ponto de os jogadores chegarem e se quebrarem. E isso poderia ser um absurdo, né? A fala do PVC, você poderia chegar, igual eu faço com um jornalista, que eu não concordo e falo, é uma resposta direta agora pro PVC. Falou bolacha, falou besteira, mas não é o caso, né? O Crespo, quando passa pelo São Paulo em 2021, ele faz uma gestão de contusão ali bizarra, abaixo da crítica. Você lembra disso aí? Que o Rogério Ceni depois era técnico de São Paulo, e aí o Rogério Ceni fala assim, contusão aqui muscular nenhuma. É joelho, é tornozelo, aí não é culpa minha. Agora, minha, muscular, eu não vou fazer. Era a justificativa do Rogério Ceni para ter o lance do rodízio de jogadores que ele justificava dessa forma. O Dorival dizia que os jogadores tinham que correr de maneira correta. Correndo de maneira certa também evitava contusão. E não tivemos muitas contusões, nem com o Ceni e nem também com o Dorival. Com o Crespo era um escárnio o que tinha de contusão. E agora o Crespo volta para o São Paulo, muito mais experiente, né? Um técnico muito capacitado. Eu gosto muito do Crespo, sinceramente. E agora, exato. E agora o Crespo volta a ter inúmeras contusões. Muitas contusões mesmo. Então será que o Crespo não tem que, quando ele fazer a meia-culpa, colocar a mão na consciência, fazer uma autocrítica e olhar para a cara dos jogadores e pensar, são seres humanos, né? Não são ciborgues aqui, não são máquinas, né? Então eu acho que é importantíssimo o Crespo agora se acertar no São Paulo. O São Paulo promete que vai manter o Crespo pro ano que vem. E essa promessa, olha no meu olho aqui, olha no meu olho. Tá olhando? Tá olhando? Eu não acredito em nada, tá? A diretoria do São Paulo vai manter o Crespo, sim, até a página 2. No momento em que o Crespo ameace aí cair para a Série B ou ficar fora mesmo da Libertadores, perde mais 2, 3 seguidas, nada impede do Crespo ser demitido pelo time do São Paulo, com a prerrogativa de que agora chegando Márcio Carlo Magno, o novo gestor, precisa de um novo técnico. Tá? Aí vem aquela guerra de narrativas, quem é o responsável, quem não é e tal. O fato é que o São Paulo, ele realmente não pode ficar perdendo, né? Eu gosto do Crespo, concordo com o Crespo no cargo. Agora, perder 10 de 11, 12 de 13, 13 de 14, não é pra mim também. Não é pra um time que é tricampeão do mundo e o Crespo, ele tem que fazer mais. Nós não aceitaríamos isso do Rogério Ceni, que é um grande ídolo. Não aceitaríamos do Zubeldia, que é um cara assim que deve muito tecnicamente, mas era um cara legal. Se nós aceitamos do Rogério Ceni, do Diniz e do Zubeldia, por que vamos aceitar do Crespo? Juba, mas não é culpa do técnico. Concordo. Mas também não era culpa do técnico do Dorival beliscou a Copa do Brasil aí, né? Foi campeão. E pode ser campeão agora também com o Corinthians. Aí também é palhaçada. Você vai tirar toda a culpa do técnico agora porque a diretoria é ruim? Aí também não, né? Aí também não. Na mesma diretoria ruim pra Diniz, pra Zubeldia, pra Thiago Carpini, pra Rogério Ceni, o Dorival vem e ganha uma Copa do Brasil. Técnico faz a diferença, irmão. Técnico faz a diferença com certeza. Não podemos aceitar a pequenez, não podemos aceitar a mesmice, não podemos aceitar a mediocridade. Não no futebol, né? Vamos aceitar isso em outros lugares da vida? No futebol, não. E o São Paulo dá um boné no Flamengo. O Flamengo que um dia tomou a Arrascaeta, nossa, que é... Lembra disso aí, essa história do Hudson? O São Paulo, quando tinha o Hudson que o Cruzeiro queria, o São Paulo foi no Cruzeiro e falou, então me deu a Arrascaeta no lugar do Hudson. O Cruzeiro deu risada. Rio na nossa cara, lógico, né? Até hoje estão pagando pecado aí com o Cruzeiro, vídeo de Neno que veio pra cá, né? Nós mandamos o Nicão pra lá também, né? Mas eles mandaram pra cá o de Neno. Então, assim, fica elas por elas, mas o São Paulo não trouxe o Arrascaeta e o Flamengo foi lá e comprou. Brincadeira à parte, não tem nada a ver com o Arrascaeta. O Flamengo queria um jogador chamado Antony do Ibratina, time. Antony. É o novo Antony, jogador de 17 anos que o Flamengo tava louquinho pra contratar. O São Paulo vai lá e traz o cara. Vai acabando o Campeonato Paulista Sub-20. Ele vem pro time do São Paulo e o São Paulo novamente faz aquela promessa, faz cumprir a promessa de que vai trazer jogadores semi-prontos para a equipe de base. Traz semi-pronto. Esse cara tá quase para ser profissional. Aí o São Paulo faz o cara virar profissional e aí na hora de vender ele é nosso, formado em Cotia. É um plano bom.
muito longe de ser um plano ruim, e eu acho que o São Paulo tem mesmo que seguir nessa linha de raciocínio. Traz o cara com 16, 17, fica com ele um ano na categoria de base, não 12 anos, 8 anos, 9, 10, fica um aninho, coloca o cara no profissional, um cara que já chega com qualidade e pronto, e vai dar certo. Sabe quem veio semi-pronto pro São Paulo, você sabe? Recentemente? Lucas Ferreira, que era do Flamengo, e o William Gomes. Esses dois vieram semi-prontos para a base do São Paulo, deu certo e já zarparam. A bosta ali foi a venda. A venda foi ruim. Era para vender cada um por 100, 120 milhões. O São Paulo fez besteira. Mas esses caras ficaram pouco tempo no São Paulo e é um plano legal sim. Então boa sorte aí para você, novo Antony. Tomara que dê certo. E o Eric, sabe o Eric, jogador que era do Ceará, Dorival apontou, falou, me tragam o Eric. O contrato acabou, o Eric veio, o Dorival acabou indo embora, né, pra seleção. Mas o São Paulo teve o Eric. Não deu super certo o Eric no São Paulo. Tinha o Wellington Rato, o Ratinho era queridão do Thiago Carpini. Carpini usou pouco o Eric, ele tava meio na berlinda ali. Depois chegou o Zubeldia, e aí, meu amigo? Aí você tá ligado já, né? Chegou o Zubeldia, acabou, né? A esperança acaba. Quem jogou bola com o Zubeldia, jogou bola mesmo. Tirando o Ferreirinha e um pouquinho do Marcos Antônio, Alan Franco, todo mundo piorou com o técnico Zubeldia. Então, o Eric, ele foi vítima desse cansaço que era o São Paulo. Vítima desse pesadelo, desse nightmare que era o São Paulo. E aí acaba agora que o Eric brilha no time do Vitória. Eric está brilhando. Se o Vitória não cair, deve-se muito ao Eric. O técnico lá, o Jair Ventura, está utilizando o Eric, é titular do Oswaldo, Cristiano Oswaldo, e o Eric hoje ele começa a chamar a atenção do mercado e vários times querem contar com o futebol do Eric. Só tem um problema aí, né? O Eric ele é do São Paulo, então o São Paulo, se for competir agora, o Flamengo quer o Eric, Palmeiras quer o Eric, Corinthians quer o Eric, os caras vão trocar o Neymar no Eric, não tem problema. O Cruzeiro quer o Eric para colocar no lugar do Matheus Pereira, não tem problema nenhum. O Eric é nosso. Nessa queda de braço para levar o Eric tem que comprar do São Paulo. Dito isso, no afã dessas análises e vendo que o Eric está realmente brilhando, somando tudo às vendas de William Gomes, precoce de tudo, Henrique Carmo, precoce e bizarra de tudo, Lucas Ferreira, um absurdo completo, por que não trazer o Eric de volta agora? Começa o ano com o Eric. Crespão, você tá com o Rigoni aí, patrão. Você tá com o Tapia. Que tal o Eric de volta? Eu acho o plano sensacional. O Eric é ruim? Não, nunca foi. O Eric jogou bem no São Paulo? Não, ele sentiu. Ele afobou. Ele tomava decisões erradas, ele chutava a bola pro alto, ele queria decidir sozinho porque faltava técnico. Se você tiver um técnico igual o Palmeiras tem, igual o Corinthians tem, o holofote é do técnico. A responsabilidade é do técnico. Então, quando você tem um cara igual o Eric que está precisando de um técnico, talvez o Crespo seja esse cara e consiga extrair o melhor do Eric. Um cara que eu não quero no São Paulo, eu realmente não quero mais. O Eric jogaria bola e seria cotado para a seleção brasileira, seria o Diniz, porque o Diniz ele faz um time onde o atacante consegue jogar. O Diniz consegue extrair o melhor de cada jogador. Olha esse Ryan, tudo bem que esse Ryan é craque, mas olha esse Ryan do Vasco jogando bola com o Diniz, tá maluco? Ele joga pra caramba. Então eu olho agora pro Crespo e eu penso, existe aqui uma figura altiva, beligerante, toda imponente no futebol mundial, que pode ter um cara igual o Eric e fazer desse Eric aquele que nós estávamos esperando quando nós compramos eles, que acabou o contrato lá do Ceará. Então é o Eric sim, principalmente num time cujo ataque é Tapia e Rigoni, e nós estamos rezando pro Ferreirinha e pro Lucas Moura recuperar o futebol, que senão não vai dar certo. Esse time precisa de atacante. Neste time o Eric pode voltar. É ou não é? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!